povo americano terá que escolher entre a Declaração de Direitos e o Comitê Thomas. Não podem ter ambos. Um ou outro deve ser abolido no futuro imediato. Na década de 1940, Will Geer imediatamente parou de conseguir trabalho. Ele não tinha projetos de atuação ou canto. E ninguém sabia o que havia acontecido. Ele não era o único. Ao longo dos anos, Hollywood colocou na lista negra muitos atores, cantores e músicos talentosos. Sempre havia uma razão, boa ou má, para seu desaparecimento. Hoje, vamos falar sobre celebridades de Hollywood que estiveram em destaque, mas que, no momento seguinte, desapareceram imediatamente. Dalton Trumbo. Dalton Trumbo era um roteirista brilhante, cujo estilo de contar histórias e escrita criativa o destacaram na era de ouro de Hollywood. Seus roteiros deram vida a personagens complexos e narrativas cativantes, e ele rapidamente ganhou a reputação de ser um dos escritores mais talentosos de sua época. No entanto, o clima político da década de 1950 foi marcado pelo medo e pela suspeita, especialmente em relação à disseminação do comunismo. Durante esse período turbulento, muitos na indústria cinematográfica foram examinados por suas crenças políticas, e Dalton Trumbo se tornou um desses alvos. Acusado de apoiar o comunismo, com base apenas em suas visões esquerdistas e associações, Trumbo foi incluído na lista negra, o que significa que ele foi oficialmente proibido de trabalhar na indústria. Apesar da falta de evidências sólidas contra ele, a acusação por si só foi suficiente para manchar sua carreira. Diante da dura realidade da lista negra, Dalton não deixou que o contratempo o silenciasse. Em vez disso, ele continuou a escrever, usando nomes falsos de forma astuta para manter seu trabalho em circulação. Com o tempo, seu talento não pôde ser escondido, e ele acabou recebendo reconhecimento, ganhando prêmios prestigiosos por seu trabalho. A história de Trumbo é um lembrete poderoso de como o medo pode impedir a criatividade, mas o verdadeiro talento encontra uma maneira de brilhar através da adversidade. John Howard Lawson. John foi um dos membros originais de Hollywood 10, um grupo de mentes criativas que foram subitamente apanhadas em uma onda de medo e suspeita. Antigamente, Hollywood era um lugar de grandes ideias e filmes empolgantes, mas também era uma época em que ideias políticas eram duramente julgadas. John era um escritor apaixonado, colocando seu coração em seu trabalho. Suas histórias e roteiros eram cheios de criatividade, e ele amava cada momento de sua arte. Então, sem muito aviso, começaram a espalhar rumores sobre suas crenças políticas. Acusações de ser comunista começaram a circular. E, de repente, John foi rotulado como uma influência perigosa. As pessoas afirmavam que ele estava apoiando ideias vistas como uma ameaça, embora houvesse poucas evidências concretas contra ele. Esse rótulo levou a que ele fosse incluído na lista negra, uma decisão que significava que ele não poderia mais trabalhar na indústria cinematográfica. Sua carreira foi um grande sucesso, quase da noite para o dia, e muitos de seus amigos e colegas acreditavam que ele foi simplesmente pego em uma caça às bruxas política. Eles viam John como um artista talentoso, que se tornou vítima do medo. A história dele nos lembra quão poderosa e prejudicial pode ser a suspeita não verificada, mesmo para aqueles que só buscam compartilhar sua criatividade com o mundo. Ring Lardner, Jr. Ring Lardner Jr. era um escritor talentoso, cujo talento brilhou na era dourada de Hollywood. Ele criou roteiros com inteligência, humor e um estilo único que conquistou a admiração de muitos. No entanto, no auge da frenesi anticomunista, até o menor indício de laços com a esquerda poderia levar a consequências severas. Ring se viu preso nesta tempestade política. Começaram a surgir acusações de que ele tinha conexões com grupos de esquerda, e logo seu nome foi adicionado à notória lista negra. Este rótulo não era sobre o seu trabalho, era sobre medo. Em uma época em que a suspeita dominava a indústria, ser colocado na lista negra significava que Ring estava efetivamente impedido de encontrar trabalho. Apesar de seu inegável talento, o rótulo político tornava incrivelmente difícil para ele conseguir projetos. Muitos de seus colegas viam isso como um claro exemplo de um sistema que punia mentes criativas por suas ideias, não por suas ações. Mesmo diante dessa injustiça, a paixão de Ring pela escrita não desapareceu. Ele continuou a trabalhar em segredo e sob pseudônimos, determinado a manter seu espírito criativo vivo. Sua história serve como um lembrete do poder da resiliência e do alto custo da política movida pelo medo, mostrando que o verdadeiro talento perdura mesmo nos tempos mais difíceis. Lester Cole. Lester era um membro orgulhoso do
Hollywood 10, um grupo de artistas criativos, cujas carreiras foram subitamente lançadas no tumulto durante um período de medo político. Lester era conhecido por sua escrita honesta e profunda paixão pela narrativa. Mas quando a histeria anticomunista varreu Hollywood, mesmo um indício de crenças de esquerda era suficiente para arruinar reputações. As acusações começaram a voar, e Lester foi rotulado como um simpatizante comunista. Esse rótulo não foi baseado em fatos claros, mas sim no clima de suspeita e medo da época. Por causa dessas alegações, muitos produtores e estúdios decidiram cortar relações com ele, e ele foi proibido de trabalhar em inúmeros projetos de Hollywood. Não era que Lester tivesse feito algo errado. Era simplesmente que suas ideias políticas, ou mesmo a percepção delas, deixavam as figuras poderosas da indústria nervosas. Suas contribuições criativas foram ignoradas, e sua carreira sofreu um grande impacto. Ainda assim, a história de Lester nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a verdade sobre o talento e o trabalho árduo não pode ser completamente apagada. Sua experiência é um exemplo poderoso de como o medo pode levar à injustiça, e serve como um lembrete de que a criatividade nunca deve ser sufocada por acusações infundadas. Edward Dmytryk era um diretor talentoso, cuja carreira tomou um rumo inesperado durante um período muito tenso em Hollywood. No início, ele foi incluído na lista negra apenas por causa de suas crenças políticas suspeitas. Naqueles dias, mesmo uma sugestão de ideias de esquerda poderia rotular alguém como perigoso, e Edward se viu de repente afastado do trabalho e das oportunidades. Sua paixão por dirigir foi ofuscada pelo medo e suspeita que dominaram a indústria. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando comitês do governo começaram a investigar Hollywood por ligações com o comunismo. Enfrentando intensa pressão e uma ameaça iminente de exclusão permanente, Edward tomou uma decisão difícil. Ele escolheu cooperar com o governo, concordando em fornecer informações e testemunhar sobre outros na indústria. Esse movimento, embora doloroso, permitiu-lhe voltar lentamente ao trabalho e recuperar parte do terreno perdido em sua carreira. No entanto, a sombra dessas primeiras acusações nunca o deixou completamente. Mesmo após seu retorno, o estigma de ser boicotado afetou como as pessoas o viam e seu trabalho. A história de Edward é um poderoso lembrete de como o medo pode forçar até os indivíduos mais talentosos a tomar decisões impossíveis, deixando uma marca em suas vidas e carreiras que dura anos. Herbert Biberman era um diretor que não tinha medo de enfrentar questões sociais difíceis na tela grande. Ele fez filmes que exploravam temas como injustiça e desigualdade, com a esperança de lançar luz sobre problemas que muitos preferiam ignorar. Mas durante uma época em que o medo dominava Hollywood, até mesmo opiniões honestas poderiam ser perigosas. O trabalho de Herbert e suas crenças pessoais levaram a acusações de que ele era comunista, um rótulo que carregava um peso significativo naquela época. As acusações rapidamente se transformaram em um grande revés na carreira. Por causa dessas alegações, Herbert foi colocado na lista negra. Estúdios e produtores pararam de contratá-lo e seus projetos foram subitamente cancelados. Não era que houvesse provas concretas contra ele. Era a paranoia da época que tornava até vozes criativas, como a dele, um alvo. Apesar de seu talento e paixão pela narrativa, o estigma de ser rotulado como comunista permaneceu com ele. A carreira de Herbert nunca se recuperou totalmente daquele período de medo e suspeita. Sua história serve como um poderoso lembrete de como a histeria política pode arruinar vidas, mesmo aquelas dedicadas a criar arte significativa. Se você está interessado em mais histórias do passado turbulento de Hollywood, clique no botão de curtir e inscreva-se para mais mergulhos profundos na história do cinema. Albert Maltz era um roteirista talentoso, cujo espírito criativo brilhava intensamente em Hollywood. Ele adorava escrever histórias que capturavam a imaginação e as emoções do público. No entanto, durante uma época em que o medo dominava a indústria, suas visões políticas foram fortemente escrutinadas. Críticos e autoridades começaram a questionar suas crenças, acusando-o de ter simpatias comunistas, um rótulo perigoso naqueles dias. Essas acusações rapidamente se transformaram em um golpe que alterou sua carreira. De repente, Albert se viu enfrentando acusações duras que eram mais sobre política do que sobre seu trabalho real. A intensa suspeita e paranoia da época o forçaram a sair de Hollywood. Isso não aconteceu porque sua escrita não era boa. Ele tinha talento real,
mas porque o clima político estava tão carregado que até mesmo um indício de inclinação à esquerda, opiniões poderiam arruinar sua carreira. Ser rotulado como comunista levou a uma controvérsia generalizada. Estúdios e produtores, movidos pelo medo, não estavam dispostos a correr o risco de contratá-lo. Isso significava que muitos projetos promissores evaporaram da noite para o dia, e o futuro de Albert na indústria cinematográfica parecia sombrio. Sua história é um lembrete poderoso de como a política do medo pode perturbar mesmo as carreiras mais promissoras. Se você acha essas reviravoltas históricas tão fascinantes quanto eu, clique no botão de gostei e inscreva-se para mais mergulhos profundos no passado de Hollywood. Samuel Ornitz. Samuel Ornitz era um roteirista talentoso que adorava criar histórias envolventes para filmes de Hollywood. Suas ideias criativas e habilidade para contar histórias o tornaram uma figura respeitada nos bastidores. Mas, em uma época em que o medo e a suspeita eram predominantes, ter ideias políticas mesmo ligeiramente não convencionais poderia causar problemas. Em uma era marcada por intensa paranoia sobre crenças políticas, Samuel foi acusado de ter ideias de esquerda. Essa acusação não foi baseada em provas sólidas, mas no clima carregado da época. Assim que essas suspeitas surgiram, seu nome ficou associado a noções políticas perigosas. Em Hollywood, onde a reputação era tudo, esse rótulo o atingiu duramente. Ser colocado na lista negra significava que os estúdios e produtores não estavam dispostos a contratá-lo. Apesar de seu claro talento e da qualidade de seus roteiros, Samuel, de repente, se viu cortado de muitas oportunidades de trabalho. Projetos promissores desapareceram quase da noite para o dia, deixando-o sem a chance de trabalhar em filmes pelos quais era apaixonado. A experiência de Samuel é um exemplo claro de como o medo e a suspeita podiam rapidamente arruinar uma carreira promissora, mesmo para alguém tão talentoso quanto ele. Adrian Scott. Adrian era um escritor talentoso e um dos 10 de Hollywood. Sua jornada tomou um rumo difícil durante um período em que o medo e a suspeita estavam por toda parte em Hollywood. Naquela época, qualquer indício de ideias de esquerda poderia ser usado como motivo para arruinar uma carreira. Infelizmente, Adrian se viu acusado de apoiar o comunismo. Essas alegações não se baseavam em evidências sólidas, mas em um clima de paranoia política que varreu a indústria. Uma vez que seu nome foi associado a ideias tão perigosas, tudo mudou para ele. Os estúdios poderosos e os produtores influentes começaram a evitá-lo, e logo a palavra lista negra foi associada ao seu nome. Estar na lista negra significava que ninguém queria trabalhar com ele. Não importava o quão brilhante fosse sua escrita. Portas que antes se abriam facilmente agora se fechavam com força, deixando Adrian com poucas oportunidades de trabalhar nos filmes que amava. A intensa pressão política daquela época tornava quase impossível para ele continuar sua carreira em Hollywood. Apesar dos desafios, a história de Adrian destaca-se como um exemplo claro de quão rapidamente uma carreira criativa pode ser descarrilada por acusações em uma atmosfera de medo. Alva Bessie. Alva era um escritor dedicado em Hollywood, conhecido por sua narrativa criativa. Ele colocava seu coração em cada roteiro e sempre buscava trazer ideias novas para a tela. Mas durante os tempos turbulentos em que o medo do comunismo estava em alta, apenas uma sugestão de visões de esquerda podia causar um grande revés. O trabalho e as crenças de Alva chamaram a atenção daqueles movidos pela paranoia política, e logo ele foi rotulado como simpatizante comunista. Esse rótulo foi suficiente para colocá-lo na lista negra, uma decisão que significava que estúdios e produtores pararam de trabalhar com ele. Oportunidades que antes estavam abertas a um escritor talentoso como Alva foram subitamente fechadas. Apesar de seu claro talento e paixão pela escrita, o medo que dominou Hollywood superou suas contribuições criativas. A experiência de Alva mostra o quão poderoso o medo político podia ser ao arruinar carreiras naquela época. Sua história é um lembrete claro de que mesmo um talento genuíno pode ser ofuscado pelas intensas pressões políticas da época. Paul Gierico. Paul Gierico não era apenas um roteirista habilidoso, mas também um produtor dedicado que amava a arte de contar histórias. Nos seus primeiros dias, ele ajudou a criar filmes memoráveis que cativaram o público. No entanto, durante uma época em que o medo e a suspeita eram altos em Hollywood, tudo mudou para ele. Surgiram acusações de que ele tinha ligações com o comunismo, uma alegação que rapidamente se espalhou e ganhou vida própria. Essas alegações levaram ao seu nome ser incluído na lista negra. Em outras palavras,
Paul foi oficialmente proibido de trabalhar em grandes projetos na indústria que ele amava. Essa lista negra não era sobre provar não ter feito nada de errado. Era simplesmente sobre paranoia política. De repente, apesar de seu talento inegável e anos de trabalho árduo, Paul se viu excluído das oportunidades que antes desfrutava. Os estúdios de cinema, sob pressão para parecerem duros com a dissidência política, já não queriam se associar a ele. O impacto na carreira de Paul foi profundo. Os projetos nos quais ele tinha colocado seu coração já não estavam mais disponíveis, e ele teve que lutar para encontrar maneiras de continuar seu trabalho criativo. Sua história é um claro lembrete de como a histeria política pode ser perigosa. Mostra que mesmo alguém com grande talento e paixão pode sofrer quando o medo supera a justiça e a razão. Jack Gilford. Jack Gilford era um ator destacado, conhecido por seu estilo único e engraçado que o tornava um favorito entre o público. Suas performances eram cheias de energia e humor, e ele tinha uma habilidade natural de dar vida aos personagens na tela. No entanto, durante um período de extremo medo político em Hollywood, até mesmo uma sugestão de crenças políticas não convencionais poderia causar sérios problemas. As opiniões honestas de Jack e a forma como ele expressava suas visões levaram a acusações de que ele era um simpatizante comunista. Em uma era em que a indústria do entretenimento estava dominada pela febre anticomunista, essas alegações tiveram consequências severas. O nome de Jack acabou na lista negra, o que significava que os estúdios e produtores começaram a evitar contratá-lo. De repente, sua carreira próspera foi interrompida. Durante anos, Jack lutou para encontrar trabalho. Sua reputação como ator talentoso e engraçado foi ofuscada pelo rótulo político que lhe foi injustamente atribuído. Demorou muito para que a maré mudasse, e Jack teve que reconstruir pacientemente sua carreira e reputação em Hollywood. Sua história serve como um lembrete de como a histeria política pode arruinar vidas e carreiras, mesmo para aqueles com grande talento e uma verdadeira paixão por seu ofício. Michael Wilson. Michael era um roteirista talentoso, com verdadeiro dom para criar histórias envolventes e diálogos memoráveis. Ele tinha uma maneira natural com as palavras, escrevendo roteiros que podiam fazer as pessoas rirem, chorarem ou ficarem em admiração. Mas então veio um tempo em Hollywood quando o medo tomou conta e deixou pouco espaço para a liberdade artística. Durante esse período, a reação anticomunista estava no auge, e qualquer indício de ideias de esquerda era recebido com duras acusações. O nome de Michael foi associado a essas suspeitas. Mesmo que não houvesse nenhuma evidência clara contra ele, seu alegado envolvimento com ideias de esquerda levou-o a ser colocado na lista negra. Isso significava que estúdios e produtores, com medo de quaisquer repercussões políticas, pararam de convidá-lo para trabalhar em novos projetos. Apesar de suas fortes habilidades de escrita e espírito criativo, Michael se viu excluído de uma indústria que antes celebrava seu talento. Foi um momento difícil para ele, pois sua carreira estagnou e as oportunidades diminuíram. Sua história é um lembrete de que até os artistas mais brilhantes podem cair vítimas de um clima de medo e suspeita. No caso de Michael, seus dons criativos não foram suficientes para protegê-lo das correntes políticas avassaladoras que definiram aquela era. Zero Mostel. Zero Mostel é mais lembrado por suas atuações ousadas e enérgicas, que cativaram o público e deixaram uma marca duradoura no palco e na tela. Desde o início de sua carreira, Zero nunca foi de se conter. Sua presença vibrante e natureza franca fizeram dele um talento destacado. No entanto, sua expressão destemida de suas opiniões políticas logo chamou a atenção de críticos poderosos em Hollywood. Em uma época em que muitos eram cautelosos sobre suas opiniões, a postura forte e clara de Zero levou a uma reação severa. Suas opiniões, embora honestas e profundamente enraizadas, eram vistas como radicais por alguns, e ele foi acusado de ter simpatias comunistas. Esta acusação resultou em ele ser colocado na lista negra, uma punição severa que significava que estúdios e teatros relutavam em lhe oferecer trabalho. Apesar de seu talento inegável e da alegria que trouxe ao público, Zero enfrentou um período marcado por intensa vigilância e oportunidades limitadas. Embora esses primeiros anos tenham sido repletos de desafios e incertezas, o espírito de Zero nunca vacilou. Com o tempo, ele conseguiu se libertar da lista negra, e seu trabalho posterior lhe rendeu a celebração e o respeito que merecia. Sua jornada é um lembrete poderoso de que defender suas crenças pode ter um custo,
mas o verdadeiro talento eventualmente brilha diante da adversidade. Will Geer. Will Geer. Jerry era um ator de personagens muito querido, que iluminava cada tela com sua presença calorosa e acolhedora. Ele não era apenas um intérprete talentoso. Ele também estava profundamente envolvido em sua comunidade e era apaixonado por causas sociais. Will acreditava em defender o que achava certo. Ele apoiava ideias progressistas e era ativo em movimentos políticos, sempre defendendo a justiça e a igualdade. No entanto, durante uma época em que o medo e a suspeita dominavam Hollywood, ser franco sobre causas progressistas poderia ser arriscado. As atividades políticas abertas de Will e seu apoio a ideias que desafiavam o status quo rapidamente chamaram a atenção dos poderosos. Logo, ele foi rotulado de comunista, uma acusação mais relacionada à política do que a qualquer evidência real contra ele. Essa acusação foi um golpe duro. Por causa disso, Will se viu na lista negra, o que significava que estúdios e diretores de elenco estavam relutantes em contratá-lo para papéis que ele antes desempenhava com tanto charme. Este período foi difícil para Will. Apesar de seu talento inegável e sua presença acolhedora na tela, a lista negra tornou incrivelmente difícil para ele conseguir trabalho. Ainda assim, sua história nos lembra do custo de manter suas convicções. Mesmo em tempos sombrios, o legado de Will Geer brilha como um símbolo de coragem e integridade diante de uma pressão política esmagadora.